everyone! Olá para todos, sejam bem-vindos em mais uma aula de linguagens, códigos e suas tecnologias para falar de língua inglesa. E nós vamos agora de revisão. Vamos revisar os tópicos mais importantes. Nós falamos de muita coisa. Falamos sobre saúde, sobre alimentação saudável, sobre vocabulário, sobre infográficos. E vamos agora para a revisão. De todas as coisas que nós vimos, vamos considerar como uma das mais importantes o nosso vocabulário de modal verbs. E vocês têm essa tabela que está aqui na tela. Essa tabela está no material de vocês. Nós exploramos ela quase toda juntos. Nós falamos do verbo can, que significa a possibilidade e a habilidade de fazer alguma coisa. Nós falamos do verbo could, e que é mais educado eu fazer perguntas com could do que com can, embora as duas formas sejam corretas. Nós falamos também do modal verb should e do modal verb must, que os dois significam deveria. Só que o should eu vou utilizar principalmente para aquelas obrigações leves do dia a dia, convenções sociais, por exemplo. E o should é obey your mother, você deveria obedecer a sua mãe. E o must para aquelas obrigações que eu não tenho como escapar. You must shower your hands. Você precisa, você deve lavar as suas mãos. Então, normalmente eu vou utilizar o should quando eu dou um conselho que é quase uma obrigação. Você deveria. E vou utilizar o must quando eu quero que você tenha certeza que aquele conselho é uma obrigação. Quando for um conselho de levinho, eu posso dizer could. You could wash your hands. Você poderia lavar as suas mãos. Olha a diferença. Could, poderia, a habilidade, a capacidade, a permissão. Should, deveria, obrigação. Must, obrigação sem escapatória, certo? Continuando aí no nosso material. Nós temos esses três aqui que eu acho o máximo. Would é o tempo passado do verbo want. Want, eu quero. I want chocolate. Eu quero chocolate. Parece uma criança birrenta quando eu falo I want. Não é muito educado. Tem muito brasileiro que vai para fora para trabalhar nos Estados Unidos, na Inglaterra. Chega lá na cafeteria e fala, I want a coffee, eu quero um café. O atendente chega, torce o nariz. Quem é essa pessoa que é para mandar em mim? Nem minha mãe fala assim comigo. Agora, se eu sou brasileira e chego e falo, please, I would like, eu gostaria de ter a coffee. Nossa, pessoa educada, vou te atender com um sorriso e nem vou cobrar a gorjeta alta, que lá pagar a gorjeta é obrigatório. Então, quando eu utilizo would, eu estou dizendo eu gostaria de uma forma mais educada. I want, eu quero, pareço um reizinho mandão. I would, eu gostaria de, muito mais educado. Depois eu tenho o may. O may, ele tem o mesmo significado que o verbo can, que significa pode, mas com uma diferença. O can, ele indica a habilidade. I can, eu posso, eu tenho a capacidade. I can speak English, eu tenho a capacidade de falar inglês. I may speak English, eu estou pedindo permissão. Eu poderia falar inglês? Por que eu estou pedindo permissão? Muitas vezes eu estou falando com uma pessoa que é nativa, a pessoa está falando português, porque está aqui no Brasil, eu quero praticar meu inglês com ela, eu vou pedir permissão para falar inglês. Porque às vezes a pessoa não quer falar inglês, ela quer aprender o nosso português, o que é muito mais interessante, diga-se de passagem. Então, quando eu utilizo may na minha frase, eu estou pedindo permissão, concessão, e eu vou utilizar ele em situações como, por exemplo, quando eu pedir para ir no banheiro, para tomar água, quando eu pedir para alguém me entregar um objeto, eu vou fazer essa minha pergunta com may. Você poderia me entregar, por favor? Eu pergunto com may. E depois eu tenho o might.
O might, ele vai ter um significado muito legal. O might, ele é para o universo das possibilidades, algo que poderia ser. Olha só, ele não é, ele poderia ser. Você poderia ou poderia chover. Might rain tomorrow, poderia chover amanhã. Eu não tenho certeza se vai chover. Então, sempre que eu utilizar o might, eu tenho umas 50% de chance de alguma coisa acontecer. Ele é um poderia no campo das possibilidades, certo? Com base nessa tabela, que tem ainda mais coisas, tem o shall, tem o will, tem o would, vocês fizeram aí algumas atividades e vamos falar um pouquinho delas. Lá na unidade 3, atividade avaliativa 5, eu consegui tirar algumas questões. Eu não vou responder todas com vocês, porque nossa aula não comporta responder esse tanto de questões, mas algumas principais a gente vai falar. Uma delas é essa aqui. Muitas vezes nós precisamos fazer algumas escolhas alimentares para nos mantermos saudáveis. Lembra nosso tema principal? A alimentação saudável. Leia a tirinha e marque a alternativa que utiliza um verbo modal. Nós acabamos de revisar a tabela dos modal verbs. Então, eu tenho o Garfield aí, meu gato preferido, porque ele é irônico até mandar parar. Ele está andando. If I eat Johnny's bagel, well, be angry with me. Se eu comer o biscoito aí do John, que é o dono dele, ele vai ficar bravo comigo. But I don't will, olha só a forma abreviada do verbo will. I don't will. Deixa eu tirar aqui, que eu acabei colocando por cima do texto. But if I don't will be angry with me. Mas e se não ficar nervoso comigo? Hein? Ele já está pensando nas possibilidades. Will, futuro. What should I do? Should é deveria. O que ele está perguntando? O que eu deveria fazer? What should I do? O que você acha que o gato fez? Garfield, ele vive para comer. Ele foi lá, ó, vral. You ate my bagel? Você comeu meu biscoito? But I'm pleased with myself. Mas eu me consultei comigo mesmo. Esse gato é danado. Com base nesse quadrinho, escolha a opção. Que opção? Que expressa a dúvida de Garfield sobre o que ele deveria fazer. Em qual momento que ele se consulta com ele mesmo? Nesse quadrinho aqui. What should I do? O que eu deveria fazer? Isso é na letra B. Olha aí. Aqui nós temos uma versão maior aí do quadrinho para melhorar a visualização. What should I do? Olha aí o nosso modal verb. Aqui nós temos o futuro. I will na forma abreviada. Certo? Vamos aí ao nosso próximo exercício. Aqui é o gabarito, nós já fizemos lá atrás. Falei que nós falaríamos um pouco aí dos nossos infográficos. Promessa é dívida. Não vou trabalhar todos os infográficos, mas esse aqui ele vale a pena. Qual foi o conselho que a professora deu na aula passada, no vídeo passado? Pesquisa aí as palavras correspondentes às figuras que não foram nomeadas. Dica de ouro que te ajudaria a responder essa questão agora. Se você foi diligente, se você não teve aquela famosa preguicinha de, nossa, é tanta coisa, vou deixar isso para depois. Se você foi lá e pesquisou, tirou de letra essa questão aqui. Então, vamos comigo que nós vamos analisar esse infográfico. Leia com atenção o infográfico abaixo e responda a questão. De acordo com o infográfico, qual problema de saúde não está associado à falta de dormir?
hein? Aí eu tenho pressão alta, só que pressão alta tá bem aqui, ó. Height blood pressure. Lembra que eu falei que height é alto? Height, pressão alta. Deficiência de memória. Mas deficiência de memória tá aqui, ó, o desenho do cérebro. Imunidade baixa. A imunidade baixa tá bem aqui, ó. A queda do sistema imunológico. Excesso de peso, que é a obesidade, tá aqui, ó. Obesidade e diabetes são também consequências da falta de sono. Então, por exclusão, o que é que sobrou? Pressão baixa. E tem mais uma razão para a gente marcar a pressão baixa. Se a pressão alta é consequência da falta de sono, obviamente a pressão baixa não é. Então, ó, pressão baixa é a resposta correta. E para fechar, um último quadrinho aí do Garfield, Danger is my life. Ha, 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 ha. You shouldn't eat ice cream so fast. Ask me if I care. Olha só esse gato danado. Danger is my life. Perigo é minha vida. É o equivalente de dizer aqui em português, eu rio na cara do perigo. Em inglês, danger is my life. Perigo é minha vida. E o que é perigoso aqui? Eat ice cream so fast, comer sorvete muito rápido. Por que esse é o perigo? Primeiro porque eu vejo que o Garfield está andando todo sorrateiro com um pote de sorvete. Se ele falou em perigo no primeiro quadrinho, tem a ver com esse sorvete. Depois o John vai usar o nosso modal should, mais not, shouldn't. O shouldn't significa não deveria. Você não deveria comer sorvete tão rápido. Ask me if I care. Ou seja, diga se puder. Tá meio que desafiando o John. No terceiro quadrinho, o homem, que é o John, utiliza um verbo modal para para fazer alguma coisa. Que coisa que ele está fazendo? Ele está proibindo o Garfield de comer sorvete? Ele está dando permissão para o Garfield de comer sorvete? Ele está expressando que o Garfield tem a capacidade de comer sorvete? Ou ele expressa a habilidade? Nenhum desses. Ele está dando um conselho. Por quê? Porque o verbo should, na forma afirmativa e na forma negativa, ele indica conselho. Eu dou conselhos de coisas que você deveria ou não deveria fazer com o verbo should, certo? Então, é um conselho. Então, era isso que eu tinha para vocês hoje. A nossa aula hoje foi mais curtinha, com resolução de atividades. Espero que tenha ajudado vocês. E agora o restante é com vocês. Thank you very much e bons estudos aí!